Resolução número 25 de 2001. Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados é instituído na conformidade do texto anexo. Parágrafo único. As normas estabelecidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar complementam o regimento interno e dele passam a fazer parte integrante. Artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 240 e do artigo 244 do regimento interno passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Revogam-se os artigos 245 a 248 do regimento interno da Câmara. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 10 de outubro de 2001. Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este código estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que sejam titulares ou que estejam no exercício de mandato de deputado federal. Parágrafo único. Regem-se também por este Código o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar. Artigo 2º. As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela Constituição Federal, pelas leis e pelo regimento interno da Câmara dos Deputados aos deputados são institutos destinados à garantia do exercício do mandato popular e a defesa do poder legislativo. Capítulo 2. Dos deveres fundamentais, dos atos incompatíveis e dos atos atentatórios ao decoro parlamentar. Artigo 3º. São deveres fundamentais do deputado. Inciso 1. Promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Inciso 2. Respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional. Inciso 3. Zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo. Inciso 4. Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com bondade, zelo e probidade. Inciso 5. Apresentar-se à Câmara dos Deputados durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do plenário e das reuniões de comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional. Inciso 6. Examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto, sob a ótica do interesse público. Inciso 7. Tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Inciso 8. Prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização. Inciso 9. Respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa. Artigo 4º. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Inciso 1. Abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Inciso 2. Perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas. Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 1º. Inciso 3. Celebrar acordo que tenha por objeto a posse de suplente, condicionando-a à contraprestação financeira ou à prática de atos contrários aos deveres éticos ou regimentais dos deputados. Inciso 4. Fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação. Inciso 5º. Omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa nas declarações de que trata o artigo 18. Inciso 6. Praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a dignidade da representação popular. Artigo 5º.
Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código. Inciso 1. Perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões de comissão. Inciso 2. Praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa. Inciso 3. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão, ou os respectivos presidentes. Inciso 4. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Inciso 5. Revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara dos Deputados ou comissão hajam resolvido que devam ficar secretos. Inciso 6. Revelar informações e documentos oficiais de caráter sigiloso, de que tenha tido conhecimento na forma regimental. Inciso 7. Usar verbas de gabinete ou qualquer outra inerente ao exercício do cargo, em desacordo com os princípios fixados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 8. Relatar matéria, submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, de interesse específico de pessoa física ou jurídica, que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral. Inciso 9. Fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões ou às reuniões de comissão. Inciso 10. Deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do deputado, previstos no artigo 3º deste Código. Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de apreciação mediante provas. Capítulo 3. Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 6º. Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, inciso 1, zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados. Inciso 2. Processar os acusados nos casos e termos previstos no artigo 13. Inciso 3. Instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua instrução, nos casos e termos do artigo 14. Inciso 4. Responder às consultas formuladas pela mesa, comissões, partidos políticos ou deputados sobre matérias relacionadas ao processo político disciplinar. Artigo 7º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 21 membros titulares e igual número de suplentes, todos com mandato de 2 anos, com exercício até a posse dos novos integrantes, salvo na última sessão legislativa da legislatura, cujo encerramento fará cessar os mandatos no Conselho. Parágrafo 1º. Durante o exercício do mandato de membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o deputado não poderá ser afastado de sua vaga no colegiado, salvo por término do mandato, renúncia, falecimento ou perda de mandato no colegiado, não se aplicando aos membros do colegiado as disposições constantes do parágrafo único do artigo 23, do parágrafo 2º do artigo 40 e do artigo 232 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Não poderá ser membro do Conselho o deputado. Inciso 1. Submetido a processo disciplinar em curso por ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 2. Que tenha recebido na legislatura penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão do exercício do mandato, da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa. Inciso 3. Que esteja no exercício do mandato na condição de suplente convocado em substituição ao titular. Inciso 4. Condenado em processo criminal por decisão de órgão jurisdicional colegiado, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado. Parágrafo 3º. A representação numérica de cada partido e bloco parlamentar atenderá ao princípio da proporcionalidade partidária, assegurada a representação, sempre que possível, de todos os partidos políticos em funcionamento na Câmara dos Deputados,
na conformidade do disposto no caput do artigo 9º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parágrafo 4º. No início de cada sessão legislativa, observado o que dispõe o caput do artigo 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e as vedações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, os líderes comunicarão ao presidente da Câmara dos Deputados, na forma do artigo 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os deputados que integrarão o Conselho, representando cada partido ou bloco parlamentar. Parágrafo 5º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar terá um presidente, 2 vice-presidentes eleitos por seus pares dentre os membros titulares, vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Parágrafo 6º. A vaga no Conselho verificar-se-á em virtude de término de mandato, renúncia, falecimento ou perda do mandato no colegiado. Neste último caso, quando o membro titular deixar de comparecer a 5 reuniões consecutivas ou intercaladamente a 1/3 das reuniões durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior, justificado por escrito ao presidente do Conselho, a quem caberá declarar a perda do mandato. Parágrafo 7º. A instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em face de um de seus membros, com prova inequívoca da acusação, constitui causa para o seu imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício pelo presidente do Conselho, devendo perdurar até a decisão final sobre o caso. Artigo 8º. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovará regulamento específico para disciplinar o funcionamento e a organização dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo 1º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderá oferecer à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania proposta de reformulação do regulamento mencionado no caput e de eventuais alterações posteriores que se fizerem necessárias ao exercício de sua competência. Parágrafo 2º. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderão deliberar no período de recesso parlamentar, desde que a matéria de sua competência tenha sido incluída na pauta de convocação extraordinária do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 7º do artigo 57 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Os prazos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contar-se-ão em dias úteis, inclusive em se tratando de recurso ou pedido de vista, ficando suspensos no recesso, salvo na hipótese de inclusão de matéria de sua competência na pauta de convocação extraordinária, nos termos do parágrafo 2º. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos.